Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Na aula de hoje vai ser uma dica, né? Como eu falei lá quando eu falei sobre o Metabox, ah, eu fiquei devendo para vocês como exportar os grupos de campos do Advanced Custom Fields, certo? Para que nós não fiquemos dependentes do banco de dados, certo? Então, eu vou fechar aqui o Theme Customizer. Nós vamos aqui em campos personalizados, exportar. Vou selecionar que eu quero exportar os detalhes do projeto. Clico em exportar como PHP e aqui você vê que ele tem uma API para registrar os grupos de campo, certo? Então é possível até vocês não utilizar a interface aqui do painel e utilizar somente a API do PHP, né, do plugin, certo? Então isso daqui eu poderia, por exemplo, colocar aqui no Functions, aqui no final, ou poderia colocar um arquivo só para o ACF, eu costumo fazer isso, mas para rapidez eu vou colocar aqui no Functions mesmo. O detalhe, né, algumas pessoas têm problemas com isso, na primeira vez principalmente, é que quando você exporta para PHP e você coloca isso aqui no Functions, por exemplo, você vai estar carregando dois grupos de opções, certo? Então, se eu vim aqui em projetos, abrir um projeto, ele vai criar aqui embaixo dois metabox para gente, certo? E se você perceber, ele ficou até meio bugado, porque um dos metabox ele não mostrou aqui a URL do projeto. Isso acontece porque tem definições duplicadas, então isso gera um comportamento errado do plugin. Então, qual é a solução? Remover o grupo de campos que você criou na hora que você definiu, né, inicialmente os grupos de campos. A minha dica é que remova somente para a lixeira. Por que isso? Porque se você... eu preciso agora adicionar um novo campo. E eu não sei, eu não quero aprender como é que funciona a API no PHP. Porque eu poderia vir aqui em Fields, eu poderia passar um novo array, que representa um novo campo. Poderia popular, né, todas essas informações, certo? Mas se eu não quiser fazer isso, eu posso fazer o seguinte, né? Supondo que eu quero adicionar um novo campo, eu poderia comentar tudo isso daqui e eu poderia restaurar da lixeira aquele grupo de campos. Então eu poderia adicionar mais campos e exportar novamente. Então a gente meio que deixa sincronizado o que está lá no PHP e o que está aqui, certo? Então localmente eu recomendo deixar o grupo de campos aqui na lixeira, porque se futuramente você precisar adicionar novos campos, você pode fazer isso também pela interface gráfica, certo? Então vou aqui descomentar e aí vamos verificar se está tudo funcionando como deveria. E aí, quando abrimos, nós vemos aqui que os campos estão sendo puxados corretamente. E os dados aqui permanecem, certo? Os dados não são perdidos. Porque os dados sim estão no banco de dados e devem ficar no banco de dados. Por que é bom você exportar isso daqui? Porque, como eu já falei, você deixa o seu tema um pouco mais autossuficiente, certo? Você poderia fazer isso e o usuário do seu tema poderia somente instalar o plugin. Ele não precisaria se preocupar em importar um XML ou ter que importar o SQL do seu banco de dados que você desenvolveu, né? Então, eu recomendo fortemente, sempre que vocês forem mandar para produção, exportem o grupo de campos. É possível também, como eu já falei, vocês não utilizarem esse plugin, né, como um plugin normal, mas sim como uma biblioteca. Vocês poderiam copiar aqui de plugins. Vocês poderiam copiar toda essa pasta, colocar, por exemplo, aqui em Inc, certo? E vocês teriam que basicamente dar um include no arquivo acf.php, certo?
E aí você não precisa se preocupar em verificar se esse plugin já não foi carregado antes, porque aqui a primeira coisa que o plugin faz é verificar se a classe ACF não existe. Então você pode, sem medo, colocar todo o plugin no seu tema e carregar pelo seu tema. E por mais que tenham o plugin ativado no WordPress, o plugin não vai ser recarregado, porque o próprio plugin se certifica, né, se encarrega de verificar se ele já foi carregado ou não, certo? Então, não precisam ter medo e não precisam verificar se algum outro plugin já carregou o Advanced Custom Field, certo? Vocês podem então integrar, empacotar isso aqui no seu tema sem medo, certo? Sem medo de dar erro de duplicidade, certo? Então basicamente vocês copiariam esse diretório, colocariam aqui, por exemplo, em inc, e aí no seu functions você daria o include no arquivo acf.php. Pronto, somente isso você já tem o plugin sendo carregado pelo seu tema, beleza? Então basicamente era essa dica. Para quem gostou do plugin, para quem já utilizava o plugin, fica aí essa dica. E para quem não utiliza, fica aí mais uma dica que talvez leve você a utilizar este plugin, certo? Então, até a próxima aula.